Vamos lá, vamos falar dos livros que não funcionaram pra mim, que muita gente gosta. Esse vídeo tem bastante por aí, mas as pessoas que eu vi recente e que me deu vontade de fazer foi a Gabi, a Morgana e a Mônica. Então resolvi também tentar parar para fazer a lista de livros. Sei que esse assunto envolve muita paixão, envolve muito ódio gratuito. Muitas pessoas ficam bem incomodadas quando a gente fala que não gosta de um livro preferido da outra. Eu nunca vou entender esse tipo de comportamento, de quem fica extremamente agressivo, incomodado e tal, com esse tipo de coisa. Eu acho que a literatura é diversa, né? E os estilos, os gostos estão aí, as inclinações estão aí para a gente poder aproveitar. Fato é que alguns livros são considerados clássicos não à toa, e por muitas vezes a gente fala que não gostou por falta de um aprofundamento mais na história, no objetivo do autor, aquela questão de expectativa e realidade. Você vai para um autor com uma expectativa sem entender qual é a proposta dele, sem entender o momento do autor ali, o momento histórico que estava acontecendo para entender a importância daquela coisa. Eu sei que algumas pessoas falam que não gostam do livro, faltando um pouco dessa bagagem, mas ninguém é obrigado a se aprofundar. E fato é que um livro que pega todo mundo, independente disso, me parece ser um livro mais universal do que um livro que tem que ter essa especificidade para poder se fazer importante. Várias vezes eu vejo livros que realmente foram extremamente importantes para aquele momento, e que às vezes com um pouco, né, de pesquisa você consegue entender a mágica que aquilo ali tem. As pessoas falam que não gostam, falam, poxa, tem tanta coisa aí que a gente podia discutir. Ou livros que tem mensagem, às vezes, caspiciosa, e que por vezes nem eu peguei numa leitura, mas numa releitura a coisa ficou mais clara pra mim. E eu falo, poxa, olha, a Jamile de antigamente não tinha funcionado esse livro e hoje, com outra bagagem, com outro momento, funciona melhor. Então, tenhamos calma. E tem livros que sim, requerem um pouco mais de conhecimento, momento, importância, histórico e até técnica, que é uma coisa que eu tenho um pouco, mas que quando a gente para estudar e vai entender a técnica daquele livro, fala assim, cara, isso aqui é algo que a gente tem que prestar atenção. E não é que não funcionou muito bem pra mim, é o que não soube entender. Mas os livros que eu vou falar aqui, por mais importância que possam ter, por mais questões de contexto específico, são coisas que realmente, independente de qualquer coisa, não funciona pra mim. E eu já entendi isso e estou em paz com isso, você não precisa ficar nervoso. Vocês vão perceber que aqui tem muito sobre algo de estilo, né? E quando eu falo que o livro não funcionou pra mim, por todas essas questões que eu abordei, de forma nenhuma eu quero dizer que o livro é uma merda, é ruim, é péssimo. Porque eu vejo que às vezes tem gente que vai falar sobre os livros que não gosta, que também se emociona demais, né? Isso é uma droga, é uma merda, isso não presta. Tem gente que faz isso, né? Então eu tenho um pouquinho mais de consciência, conheço minha limitação estética ou de conhecimento, por vezes não consegui apreciar uma obra que tem muito a entregar. Então o que eu vou dizer é, realmente não funcionou. Pode funcionar pra frente? Talvez, acho meio difícil, mas se você tiver algo para me acrescentar essa obra, que seja relevante, deixe as referências aqui, que possa me abrir outros olhares para isso. Vamos começar falando sobre meu problema com alguns tipos de fantasia, com esse realismo mágico ou esse surrealismo, ou esse absurdo que às vezes tem, porque eu tenho dificuldade em me entregar. Acho que realismo mágico nem tanto, né? Quando a gente fala da literatura da América Latina, que tem esse traço um pouco mais presente, mas eu tenho um pouco de dificuldade. Talvez a Jamile adulta, falta um pouco da Jamile criança, que se deixa entregar para uma história, procurando algumas verossimilhanças dentro do mundo fantástico, e que às vezes eu sinto que faltou do autor. Que pra mim foi o caso do Quebra-Nozes do E.T. Hoffmann. Eu não vou falar do Quebra-Nozes do Mar aqui, porque ele é só uma tradução mexida, copiada, com algumas diferenças em relação ao autor original, que foi o Hoffmann. O Hoffmann, ele tem esse estilo de gerar o absurdo, de gerar algo às vezes grotesco. E é algo que acho que funciona muito bem para criança e para adulto. Eu acho que você tem que liberar alguma chavinha para funcionar.
E digamos que minha chavinha está fechada, então esse livro não funcionou muito bem para mim. Eu li uma leitura conjunta em que eu e a Ká fizemos. Tem resenha aqui sobre, porque eu fiz questão de pesquisar e procurar o que ele queria dizer com isso. Ou ele não queria dizer nada, ou ele queria só escrever a história e pronto. O que a gente pode ter por trás? Eu consigo extrair mais dessa história aqui. E na resenha, eu realmente tentei trazer o que eu pude ir atrás mais desse livro, justamente para tirar o sumo, o máximo que eu podia. Mas digamos que essa questão dessa fantasia que por vezes quebra qualquer barreira de verossimilhança dentro do seu próprio mundo fantástico, não funcionou pra mim, de forma nenhuma. Eu não tenho muito problema com fantasia, a gente vai ver, vai conversar sobre isso já já. Mas esse mundo fantástico requer que ele tenha uma lógica, uma coerência, um ritmo, que as coisas dentro daquilo ali façam sentido. O elefante, ele pode voar, mas tem que ter um porquê dele voar ali dentro da história. Não simplesmente voou, ele voou, a planta estourou, o negócio aconteceu. Tem que ter um porquê, um algo. E eu senti essa falta aqui. Com certeza, a Jamília criança ia ter achado essa história ótima, linda, maravilhosa. Mas a Jamília adulta ficou procurando ninharia pra ficar reclamando do livro. E é isso. Bem, não funcionou muito bem pra mim. E pra você, me conte, você já leu esse livro? E aí, vamos lá falar sobre esse fantástico, meio absurdo que acontece, que parece ser um traço, eu não posso dizer que é muito, assim, porque eu nunca estudei direito o Gogol, eu só li 2 histórias dele, que foi o Capote, que foi uma história que eu gostei, e um pouco dessa fantasia estranha, mas o nariz do Gogol não funcionou comigo, não funcionou. Essa história de um homem que acorda sem o nariz, por mais que eu possa entender as mensagens que ele quer falar por trás sobre essa aparência, sobre essa soberba, sobre essa posição que ele tinha na sociedade, representando esse nariz que de repente some, que ele procura, e que o nariz aparece depois como um guarda na frente dele, o nariz como um guarda na frente dele. Isso passa um pouco do meu limite, porque a gente tá vendo uma história que tem várias coisas pra te tirar de crítica social e tudo, e o cara acordou sem nariz, até aí eu aceitei. Aí de repente aparece um guarda, que o jeito dele, guarda não, uma pessoa ali, algo, não lembro muito bem, acho que é uma pessoa ali andando, e ele reconhece que é o nariz dele. A pessoa é o nariz dele. Aí pra mim isso aqui já foi dorgas demais. Vocês me entendem? Pra cabeça, pra eu conseguir entrar. Então, entendi a mensagem da novela, entendi o que ela quis dizer. Mas é muito difícil pra eu falar assim, nossa, gostei dessa história. Gostei, não funcionou muito bem pra mim. Mensagem captada, ok, foi lido, mas não funcionou. O Capote, que já é outro livro, outra novela dele, que tem nessa coleção também aqui, já funcionou melhor. Por mais que em algum momento apareça ali um fantasminha e tal. Faz sentido dentro daquele contexto. Parece algo mais possível dentro daquele contexto ali. O nariz foi demais pra mim. Não deu certo. Quero muito saber se alguém também não consegue se identificar com isso, gente, por favor. Agora, quer ver uma história de fantasia que tem um mundo bonitinho e tal, tudo perfeito, todo mundo faz muito sentido, mas que o primeiro livro da série não funcionou bem pra mim? Calma, respira. Eu não tô dizendo que a série é ruim, eu não tô dizendo que eu gosto. Eu amei ler esse livro. Eu li adulta, ler toda a série. Eu li adulta e eu amei. Então, assim, eu gosto de fantasia. Que foi Harry Potter e a Pedra Filosofal. Calma, respira. Eu já falei, calma, gente. Calma, senta aí. Deixa eu falar. Esse mundo é fantástico e maravilhoso. Fato. Eu li esse livro com os 33 anos a primeira e eu finalizei a série, acho que ano passado. Acho que eu finalizei ano passado com 37 anos que eu finalizei a série toda. Eu amei a série toda no conjunto e eu acho que a partir ali do 4º, 5º, principalmente 5º, 6º, 7º livro, o negócio vai ganhando mais profundidade, maturidade, até porque o Harry vai tendo dilemas com a idade, pouca idade que vai passando, mas que são cruciais ali da adolescência para a adolescência quase vida adulta, que vão se tornando mais profundos e acaba dialogando um pouco mais comigo. Quando eu fiz o vlog da minha leitura do primeiro livro, eu gostei, eu falei, tá, entendi, uma fantasia, tá. Mas eu levei acho que uns 2 anos para pegar o segundo depois de novo. Porque
eu falei assim, cara, é uma história muito infantil, né? Não, é legal, o mundo é bem feito e tal. Mas, pô, uma história muito infantil, não sei, não sei. E isso, por muito tempo, me segurou em voltar a me aventurar na história e aproveitar tudo que ela tem. Que bom que eu quebrei essa barreira, que bom que eu segui adiante. Mas fato é que o primeiro livro quase me fez não seguir adiante. E eu acho que isso sim é uma incapacidade nossa como adulto em por vezes nos aventurar e nos deixar permitir gostar de uma história infantil. Mas depois foi só alegria, gente, só alegria. Amei conhecer esse mundo. Percy Jackson tem um mundo que eu acho muito mais assim. Os dilemas pra mim ainda estão bem bobos e tal, tá? Mas eu tô gostando de curtindo ler, né? Eu tentei quebrar essa. Não faz isso. Não vira essa mulher adulta chata que vai ficar questionando essas coisas, não. Se entrega. E como é um mundo mitológico e Percy Jackson, eu tô gostando, tá indo, tá? Eu vou com a expectativa baixa. O que é que eu quero esperar ali? Uma história de aventura, fantasia, misturada com mitologia, legalzinho, que vai ter o menino lá conseguindo as coisas, falando, que eu acho o mundo, do ponto de vista de criação de personagens, muito inferior a Harry Potter, por exemplo, e tô curtindo. Então foi uma grande lição pra mim, né? Porque realmente a profundidade de camadas que os personagens de Harry Potter, tanto ele como os amigos, enfim, as pessoas ao redor vão ganhando, vai crescendo muito. E a história vai crescendo muito. Não funcionou no primeiro momento, mas que bom que eu segui adiante. E já tenho outra opinião sobre a série como um todo. Ai, ai, vamos lá. Agora eu sei que eu vou ferir algumas pessoas. E, gente, não funciona pra mim. Não dá certo. Não é o estilo de coisa que eu gosto de ver em filme e muito menos parar meu tempo para ler. Nem vou falar aqui sobre esses thrillers contemporâneos que tem por aí, que eu detesto. Coisas que eu detesto, que eu já nem pego. Esse aqui eu ainda tentei, porque eu falei assim, não, vai que, né? Todo mundo fala muito bem, eu vou lá. True Crime, não. Eu tenho 2 True Crimes ali que eu vou ler, porque assim, são clássicos do mundo, que é a Sangue Frio e aquele Psicopata Americano, acho que é esse o nome, eu vou deixar as fotos aqui. Esses 2 eu vou ler, mas assim, eu vou esperar um momento muito bom pra eu ler, que eu não entre numa vibe ruim, mas eu detesto True Crime, eu não ouço podcast de True Crimes, eu não vejo documentários de True Crimes, eu não vejo história, não vejo filme, nada, eu detesto True Crime. Isso é uma coisa minha, né? É isso aí, tem gente que não gosta de romance, pois é. Hot não vou nem comentar. Outra coisa que não funciona comigo são a maioria dos thrillers. É muito difícil eu gostar de um thriller, sabe? Até em cinema mesmo, em filme, eu não gosto. Porque tem muito plot que quer te fazer de besta. E aí, para aquele plot, né, ser assim, um plot que ninguém imaginou, o cara inventa qualquer coisa, faz qualquer artifício. E aí você poder fazer qualquer tipo de artifício sem precisar de lógico ou não, sem precisar explicar ou não, sem precisar dar uma boa justificativa ou não, isso pra mim perde o objetivo da história. Não tô dizendo que todos é assim, mas a maioria você acaba vendo isso. Um dos poucos thrillers, assim, que eu gostei de ler, se não me engano, foi aquele The Girl with the Dragon Tattoo, que é... Acho que a série que ficou aquele O Homem que Não Amava as Mulheres, e tem a série do Stieg Larsson. Eu acabei não lendo o resto, li só o primeiro. Sei que tem mais 2 e tem um, que acho que foi o filho dele, né, que escreveu depois. Não segui adiante, mas eu gostei. Achei aquilo ali interessante, um suspense meio policial e tal, interessante. Então, né, ok. E aí, quando eu fui ler esse aqui, eu já sabia que eu não gostava do estilo. Já sabia, já imaginei. Mas eu falei, não, ela é considerada a rainha do crime. Então, tem mais coisa pra me entregar aqui do que só uma história sobre isso, sobre esse tipo de assunto. Mas é aquela coisa, expectativa e realidade. A Agatha Christie nunca me prometeu entregar nada mais do que um crime com uma solução mirabolante. Nunca prometeu nada. Mas eu esperava mais. E aí eu quebrei a cara, não funcionou comigo. Por quê? Por culpa minha. Porque eu queria outra coisa aqui. Essa história de um crime para se investigar e desvendar, por exemplo, em O Nome da Rosa, do Umberto Eco, isso é feito de forma inteligentíssima. Chegou um momento que eu já imaginava quem era ali o assassino e tal, e o fato de ter acertado não perde de forma nenhuma a magia do livro, a importância do livro, o tanto que o livro tem de criatividade.
o tanto que aquele livro te envolve e tal. Mas, por exemplo, talvez um livro da Agatha Christie, você já saber de cara quem é o assassino desde o início, tire a magia. A dúvida, de chegar até a dúvida até o final, faz parte de você se envolver com a história. E aí, pra mim, você tem uma história que se prende exatamente nisso, que foi a minha impressão, a história é fraca. Sei que isso funciona pra muita gente. Ela não é a rainha do crime à toa, ela não é aclamada à toa, eu compreendo tudo isso e esse é o estilo que ela adotou e a gente tem que aceitar. Porém, não dá certo comigo. Justamente por a história se basear, se sustentar nessa informação única de saber até o final quem é o assassino, ela fica dando voltas e fazendo coisas milaborantes. E aí o assassino, na hora de matar o outro, se esconde atrás de uma cortininha e atira e ninguém acha. Cara, o cara tava atrás da cortina ali, não, ninguém viu, ninguém acha. O cara saiu correndo, ali, ninguém viu. Como assim? Não faz sentido. O cara tá na cortina ali, saiu, ninguém foi atrás e correu e achou o cara. Não faz sentido. Ou o cara aparece, joga pó de prim-pim, dá 3 meia volta, pega a espada de não sei aonde, atira, e ninguém acha. Deixou rastro em tudo que é lugar, deixou coisa em tudo que é lugar. E ninguém descobre. Só o Poirot, esqueci o nome dele agora, só o detetive lá que consegue, né, fazer o caminho mais difícil, dar a volta mais toda pra colocar uma lógica que funciona só na cabeça dele pra dizer, claro que era esse aqui. Aí, eu li A Morte no Nilo e eu falei assim, não quero mais ler nada da Agatha Christie. Já me convenceram pra ler ABC do Crime, se eu não me engano, e aquela Morte no Expresso do Oriente, e eu vou ler, vou dar outras chances, sim, antes de ficar por aí falando que ai, não gosto, ai, não sei o quê. Mas o que eu posso dizer é que até agora o livro que eu li não funcionou comigo, porque eu não gosto de histórias assim. Agora eu vou falar de um autor que eu amo, mas que esse livro específico dele não funcionou comigo. Dostoiévski, A Senhoria. Gente, vamos lá. O homem supérfluo, esse homem sonhador, ele tá aqui dentro. Eu consegui pegar, que eu acho que é uma das coisas mais importantes. Essa dicotomia entre essa tricotomia de cortar cabelo. Esses 3 pilares: ciência, religião e um pouco de mágica, algo meio magia, mistério, que é diferente de religião, tá? Também tá aqui dentro, essas diferenças, né? Esses 3 aqui. Eu consegui captar toda essa história, mas eu achei uma história extremamente dificultosa. E não é uma dificuldade porque a história é complexa, não. É porque eu achei que o Dostoiévski se enrolou pra contar ela. Quem sou eu pra falar isso, Dostoiévski? Mas não foi só eu que falei isso, não. Vários críticos falam a mesma coisa. Achei amarrada, achei entrucada. Pra mim é um livro do Dostoiévski que ele é mais escuro, que tem mais penumbra assim mesmo, porque ele tem os ambientes escuros, fechados e tal. E desse aqui, não só o ambiente, como a história parece que carrega essa aura assim de tudo escuro, sem luz, você não consegue entender, você não tem luz nem pra entender por dentro o que tá acontecendo. Ele aborda um tema aqui bem polêmico, que pra mim tudo bem, eu não tenho problema com isso. A gente já passou de um livro que vai abordar esse mesmo tema e que não é o problema, não é o tema, né? O problema foi a forma mesmo como ele trabalhou. Achei muito confuso, achei que ele exagerou naquela questão onírica do sonho, do devaneio. Achei que ele exagerou demais nisso, porque chega um momento em que você não consegue compreender o que realmente aconteceu, o que realmente foi sonho. Talvez a intenção dele seja ter sido justamente essa, de fazer você acabar o livro sem saber, cara, o que aconteceu, o que foi real. Talvez seja assim, mas me incomodou, eu não gostei, não funcionou. É um livro, sim, do Dostoiévski, que vale a pena ser lido. Todo livro do Dostoiévski vale a pena ser lido, mas esse aqui foi um... Quando eu coloco, assim, todos que eu já li no ranking, eu falo assim, cara, aquele livro ali, acho que faltou dar uma trabalhada a mais, sabe? Dar uma refinada no livro, ler mais vezes sobre ele, entender direitinho onde ele estava querendo chegar, deixar muito bem claro, né, onde ele queria chegar com isso. Então, apesar de ter conseguido tirar as mensagens que ele queria, os personagens principais, essa questão do homem supérfluo saiu daqui, de tudo isso aqui foi a história meio doida, assim. É um livro, assim, de umas irmãs que eu gosto muito,
sabe? Mas esse especificamente não funcionou muito pra mim. Eu consigo entender a importância do livro, principalmente quando a gente fala sobre o tema. Eu tenho até uma resenha sobre ele aqui, que é a Inquilina de Whitehall Hall. Vamos lá. A gente tá falando aqui do período vitoriano, a gente tá falando da Anne Bronte, que é a irmã menos conhecida das Brontes, né? Brontes, Charlie Bronte, Jane Eyre, Emily Bronte, o Morro dos Ventos Vivantes, né? Só pra situar. Nem todo mundo aqui vive dentro desse mundo de literário, às vezes tá pegando esse vídeo aqui do nada. Então, é isso. São irmãs do período vitoriano, extremamente importantes pra literatura mundial, maravilhosas. Mas a Anne Bronte sempre foi uma irmã meio deixada de lado, e muita gente fala que isso foi culpa da própria Charlotte, que achou o livro dela, abordava coisas que ela não deveria abordar e meio que deu uma escondida no livro dela, boicotou a irmã. Pois bem, essa história, ela tem um tema que por si só, ainda mais entender esse tema dentro do contexto do período vitoriano, vale muito a pena ser lido, que é a questão da violência contra a mulher. A violência em todos os sentidos que vocês imaginarem. Sobre como a mulher, né, ela vivia presa, amarrada, do ponto de vista legal, social, realmente sempre a um homem. Porque as leis não favoreciam, porque a sociedade era construída daquela forma. Então é muito importante a gente conseguir ter esse olhar. E a Anne Bronte, ela faz isso, ela consegue transpor a gente para esse olhar. Por isso que esse livro, independente de não ter funcionado muito bem para mim, vale muito a pena ser lido. Eu até reforço isso no meu vídeo, né? Que esse vídeo vale muito a pena ser lido. Mas quando a gente vai aqui, ó, não tô falando do tema. Relevante, maravilhoso, achei ela super corajosa de ter abordado o assunto. Eu estou falando sobre construção da história. Aí ela se enrola, meu amigo, e aí você vê como a Charlotte Bronte era realmente muito boa e como, mais ainda, a Emily Bronte era brilhante, né? E eu sinto que se a Anne tivesse mais tempo, mais vida e pudesse ter escrito mais, ela teria refinado isso, melhorado, a gente teria histórias maravilhosas. Mas essa aqui, a gente vai estar dentro de um romance epistolar. Tudo bem. E a gente sabe que o período vitoriano, o que não falta é romances epistolares. Era o basicão ali, todo mundo fazia esses romances epistolares, que são baseados em cartas, jornais, diários, enfim. E aqui a gente tem uma epístola dentro da epístola. Sabe aquelas bonequinhas russas que uma coisa sai da outra? É meio isso. A gente começa com um amigo mandando umas cartas, depois a gente, dentro dessas cartas, vai vir um diário dentro desse negócio. A gente vai encontrar essa história dentro da história aqui. Isso gera uma sensação, por vezes, labiríntica, que poderia parecer muito interessante, mas te deixa tonto. Minha sensação, tá? A ideia é interessante, mas fica tudo dentro daquilo, e esquecendo principalmente a forma. Porque as cartas têm o mesmo estilo de escrita que o diário. E aí, teria que diferenciar. E as cartas, elas não têm um formato exatamente de carta. Ela tem formato de alguém que tá contando, tá escrevendo um livro mesmo. Parece que perdeu a forma de carta. Eu acho que se você vai fazer um livro epistolar, você tem que ser fiel à forma daquela epístola. Pô, é uma reportagem de jornal, meu irmão, siga tudo como nenhuma reportagem de jornal. Texto e tal, característica e tudo. O diário parece muito mais ensaios. E aí, dá pra gente até liberar assim, mas ensaios da autora, por vezes não parecem ensaios da personagem que deveria estar ali, que aí você fica, porque no diário você pode desabafar como você quiser em forma de ensaio, mas parece muito mais a voz da autora do que a voz da personagem. Até aí, gente, tô buscando filigrana para reclamar do livro, né? Porque não parece ser grandes coisas. Se a história for muito boa, a gente acaba esquecendo isso aí. Mas existem outros problemas para mim. E a professora Marcela, em literatura inglesa, esqueci qual é o canal dela, ela tem uma série, não sei se ela deixou disponível, porque ela apagou umas coisas, mas ela tinha uma série sobre esse livro que ela reforça muito sobre as traduções aqui no Brasil. Que as traduções deixam perder o encanto da escrita da Anne Bronte. Isso é uma coisa que a gente sabe, toda tradução vai ter perdas. Não tem como. Ou então vai ter ganhos demais, que aí não virou a tradução, vira uma adaptação. Mas fato é que ela fala isso, e eu fiquei um pouco tentada em algum momento, se um dia eu pensar em fazer uma releitura desse livro, tentar ler em inglês para ver se eu consigo pegar. Ela fez uma série assim que ela conseguiu colocar todas as referências de Shakespeare, as inspirações de Shakespeare que ela pegou, e aí a obra começa a crescer para mim. Mas ainda assim, eu achei a escrita na tradução
pobre. Eu achei um exagero que não estava muito pro momento e parecia um pouco mais uma, não é inocência, uma falta de refinamento em usar a natureza. A brisa do alto da montanha aquecia minha alma. E não era uma intenção de mostrar essa dualidade de uma brisa que seria refrescante por tudo que está acontecendo, aquecer seu coração ali. Não, soltou, jogou ali, entendeu? Então, é um exagero nessa questão de usar a natureza e de uma forma que não, pra mim, não ficou legal. E pode ter sido problema de tradução, pode. Mas quando a gente fala também de construções de personagem, eu vejo problemas, isso aí não me parece uma questão de tradução. O personagem mais convincente daqui é o vilão, é o Arthur. Me corrijam aqui pessoas que escrevem, tá? Mas eu já li isso algumas vezes e é minha impressão quando eu leio todo grande bom vilão. Fazer um bom vilão é muito mais fácil do que fazer um mocinho interessante, tá? Porque é só você botar as coisas piores de ruim e facilmente você é convencido. O mocinho, para não ficar besta, para não ficar bobo, ele é muito mais difícil de ser construído. Então o vilão, o Arthur daqui, é o melhor personagem do livro, em termos de estrutura do personagem. É o melhor personagem do livro. Mas é isso. É muito fácil fazer um vilão. Quando, por exemplo, C.S. Lewis vai falar de Paraíso Perdido, que a crítica das pessoas é que o diabo ficou muito melhor construído, deve ser por isso que o Milton gosta mais do diabo. Não, é porque fazer um diabo, um vilão, é muito mais fácil do que fazer um mocinho. Você consegue convencer muito mais. E algumas pessoas acabaram transportando isso para que ele tem mais aderência ao diabo, né? Enfim. Então, isso não é só criação da minha cabeça, não. É algo que realmente as pessoas falam. E você percebe isso aqui, tá muito bem. Agora, a mocinha, que é a Ellen, você se emociona com ela, você torce por ela, você fica nervoso por ela, mas nos momentos em que ela tá com o vilão, com o Arthur. Se não tem o Arthur ali, que é esse personagem forte, ela perde a potência. E se você junta ela com o par romântico que é pra construir, é aí que ela se esvai. Porque o par romântico ali que ela vai, enfim, sendo construída com, ele é terrível. Nossa, ele é um cara muito chato, que é a voz do narrador, tá? É o narrador das cartas da história. Não do diário, o diário é dela, mas é o narrador. Ele é mimado, chato, não convence na bondade, não convence nas intenções. Você fica pensando assim, ela tá trocando 6 por meia dúzia, sabe? Lógico que depois, eu até conversei muito com as meninas assim, não, o cara é melhor do que o outro, né? Se for botar na balança, é melhor. Não é aquela Brastemp, mas é melhor do que o outro. Enfim, eu vejo tudo isso como um problema. E eu acho que esse livro tem que ser lido. Eu gostei sim de ter conhecido a história. Valeu muito a pena. A Anne foi extremamente corajosa. Acredito sim que ela tinha um talento excepcional, mas que ela não teve tempo de trabalhar porque ela morreu muito jovem, né? Todas elas morreram muito jovem. Sim, acredito sim. Acredito que aquelas irmãs tinham o dom. O irmão também, né? Eles tinham o dom. Mas, infelizmente, tragédia atrás de tragédia, morreram muito cedo. Só a Charlotte teve um pouco de tempo a mais pra deixar mais coisa pra gente. Mas é isso, gente. Me justifiquei toda aqui pra ninguém ficar com raiva de mim e entender por que eu não gostei. Agora vamos pra outro livro, que é polêmico também. Esse livro não funcionou pra mim em nada. E eu fico até meio... Eu perco um pouco o racional pra falar sobre ele. Acabo jogando muita emoção. Eu não gosto de fazer isso pra falar mal das coisas. Falar bem, tudo bem. Eu adoro jogar minha emoção toda pra falar bem de um negócio. Mas pra falar mal, eu gosto de construir muito bem feito o que eu vou falar, sabe? Crônicas da Casa Assassinada do Lúcio Cardoso. Ok. Que expectativa eu tinha com esse livro? Nenhuma. Não tinha expectativa nenhuma, tá? Então aqui não foi uma questão de realidade, expectativa é realidade. Não tinha nenhuma. Eu não sabia nem sobre o que era a história do livro. Não fazia ideia sobre o que eu ia encontrar. Era uma LC do Clube Etos e, inclusive, a última reunião foi maravilhosa. Foi o que, assim, me sustentou a ter uma lembrança boa desse livro. Foi isso. Mas eu entrei só, todo mundo fala desse livro, eu vou ler, mas eu não tinha lido nem a sinopse. Então não tinha expectativa alguma para ele. Não foi essa questão. Pois bem, comecei a ler a história, achei interessante. Aí a história foi passando e eu fui ficando assim, É o quê? Não é possível. Não. Claro, óbvio. Deixa eu explicar.
Aqui a gente vai ter também um romance epistolar, mas que não parece. Porque isso é uma crítica que todo lugar que você pegar resenha de pessoas que, né, vão tentar trabalhar um pouco mais o livro, vão falar sobre isso. Você está investigando, tá pegando ali documentos de uma história que abalou uma cidade ali fictícia de Minas Gerais. Você está pegando esses documentos e tudo. E nesse documento você vai pegar cartas, momentos de diário, coisas que as pessoas escreveram e tal. São vários personagens diferentes. E aí a ideia parece muito interessante, pô, um escândalo numa cidade, né, ali cheia de seus preconceitos, seus julgamentos, e a gente vai conhecer esse escândalo dessa família que deixou memória mesmo da decadência dessa família, destruição dessa família. E, cara, interessante, você vai ouvir essa voz de quem participou, de quem tava lá naquele momento, cara, massa, tal. Mas o livro inteiro, a voz é do Lúcio Cardoso. Nenhuma carta para outra muda estilo, ritmo, jeito de falar. O homem de 60 anos escreve igual ao menino de 17 e fala igual, do mesmo jeito. Então, assim, você já fica assim, Mas se a história é interessante, eu apago essas coisinhas, né? Tudo bem. Isso é uma coisa que todo mundo vai comentar e que você sente, cara, não tem como você ler esse livro e falar assim, só se você não parou pra pensar sobre isso. E aí tá na hora de trabalhar mais as coisas, né? Trabalhar mais as histórias. Se teu interesse é se aprofundar nas histórias, se teu interesse é só ler por ler, não tem que se aprofundar não. Mas precisa ter um pouco desse olhar, né? Você vai lendo um pouco, ganhando um pouco de bagagem, você vai começando a trabalhar e criar esse olhar de entender, cara, algumas coisas aqui tão bem feitas. Pois bem, eu não gosto de plots. Plots, tweet, acabado. Não tô dizendo que plots bem colocados não funcionam. Não tô dizendo que eu não vou ler histórias com plots. Sim, eu leio histórias com plots. Eu acho interessante quando tem, sim. Mas o problema é que são livros que se sustentam em plots em cima de plots. Sabe Novela das 8? Que acaba acaba o dia ali pra só contar a história. Na sexta-feira. Acaba na sexta-feira. Bem no momento assim. Pra ter uma grande revelação que só vai te contar na segunda. Cara, eu canso disso. História que fica fazendo isso toda vez. E a revelação é algo que faz assim, mirabolante. Eu falei sobre a Agatha Christie. Eu não gosto. Isso quase me fez ter um pouco de receio, por exemplo, quando eu tava lendo Os Miseráveis, porque isso acontece muito, esses plots e essas coincidências, assim. Aqui tem um pouco menos de coincidência, tem mais umas coisas loucas. Mas, cara, né, é uma coisa que quase me incomodou, mas eu continuei gostando dos Miseráveis e continuei dando 5 estrelas pra ele. Pois bem, e o que ele quer fazer aqui com os plots é te chocar. Você começa a entender que o objetivo total do autor era levantar o grotesco, levantar o pior, o escárnio, aquela coisa que vai te trazer horror. É horror, isso, essa é a palavra. Ele vai te trazer o horror não do ponto de vista de fantasia, de monstro, de nada. O horror da mazela do homem, né? Do lado podre das pessoas. Cara, isso parece ser muito interessante, mas a forma que ele fez isso não funcionou pra mim. Porque começa a parecer que é meio gratuito. Umas coisas assim, meio sem liga, que ele vai jogando. E pra te chocar, quero chocar, vou te chocar, vou botar aqui uma relação bem doida, e a relação vai virar um negócio estranho, e você não vai entender nada de onde começou, né? Começa a te fazer isso, e aí ele foi me perdendo. E o desfecho é tão absurdo dentro daquilo ali, pra ele fazer assim, ninguém pensou nisso, mas a gente pensou. Porque, inclusive, eu falei, gente, esse livro, a gente tava comentando lá no grupo, né? Cara, esse livro tá indo pra um negócio tão louco que eu aposto que vai acontecer isso, só pra chocar. Só que a gente falou brincando e a gente acertou o final. Entendeu? A gente falou isso brincando, porque assim, cara, esse cara tá querendo falando que só falta acontecer isso e aconteceu. Aí eu falei, não, meu irmão. Cara, ele quis sair do lugar comum, mas ele acabou entrando no lugar comum, do choque pelo choque, do pote pelo pote, do absurdo pelo absurdo, do horror pelo horror, do nojo pelo nojo, e chegou nisso aqui que a gente já até imaginou quando começa a entender o objetivo dele. Aí não funcionou muito bem pra mim, não. Tem gente que gosta muito dessa história, porque realmente tem personagens ali muito marcantes. Tem personagens que você não vai esquecer nunca mais. Mas, inclusive, até o padre não parece padre. O discurso
faz é completamente fora do que você espera no discurso de um padre. Teoricamente, ele tá dando ali um sermão para convencer as pessoas de que, né, a religião... Mas não bate. Você fala assim, esse padre é um padre diferente. Você não tem aí você não tem um porquê desse padre ter um discurso diferente. Né? Não. É porque tinha que ser assim para caber dentro do que o Lúcio Cardoso queria te trazer. A Nina, você não vai esquecer da Nina. Você não vai esquecer nunca mais da Nina. Realmente ela é uma personagem inesquecível. E ela convence dentro da história dela. Mas os enlaces, a trama que se desenvolve ali entre Nina, André e Beth não convence nada, nem do ponto de vista de cronologia. Quando você vai tentar entender a história em tempo, organizando o tempo, organizando se aquilo ali seria possível, você vê que não é possível, né? Que ele jogou ali, quis empurrar na tua goela e fazer aquilo parecer real, e tem gente que compra. Não comprei, porque não consegue fazer sentido lógico, nem dentro de cronologia. Então, pra mim, isso é uma falha do livro. Não li outras coisas do Lúcio Cardoso, mas essa é considerada uma das melhores obras dela, se eu não tô enganada. E não rolou, não fico com vontade de ler mais coisas dele. Vou ser muito sincera, não funcionou comigo. Eu tentei argumentar aqui os motivos do porquê. Vou ganhar haters, já vi que esse vai ser meu vídeo campeão de dislike. Falando sobre isso, né, sobre essa questão de cronologia, de liga, de falta de revisão, né, de erro de técnica, problema de técnica. A Mulher de 30 do Balzac. Foi meu primeiro contato com Balzac. Eu sei que Balzac, todo mundo fala que é maravilhoso, e eu não duvido, e eu vou ler muita coisa de Balzac. Diferente do que aconteceu com o Lúcio Cardoso, eu quero ler mais coisa de Balzac. Mas esse livro tem um grande problema, que é um problema de revisão, de liga, né, e eu acho que ele sabia disso e mesmo assim liberou ali na urgência. Vai conhecer a história da Julie, que é uma mulher que tem um casamento ali frustrado e que vai ter uns outros relacionamentos e que vai ter os filhos que vão acontecer, né? E que começa com essa mulher desde o início, antes de casar, e acaba com essa mulher já sendo uma mãe mais velha, tendo um filho. Então, a gente pega ali nuances da mulher em várias fases da vida. E isso é extremamente interessante. E parecia uma jogada muito boa. Porém, esse livro parece que foi meio que um improviso. Parece não. O Balzac, ele tinha várias novelas, né? Novelinhas, ali, histórias, contos, enfim, de personagens em momentos e situações diferentes. Uma menina casando contra a vontade do pai, numa situação X e meio arrependida. Uma outra mulher que, numa traição, acaba perdendo um filho de uma forma trágica ali, isso vira uma mágoa para ela. Uma mãe com uma filha que acaba humilhando ela, e a história de navios piratas na América. Aí ele resolveu, vou juntar todas essas histórias numa só. E é isso que ele tenta fazer aqui com a Mulher de 30 anos. Ele tenta juntar isso de forma com que tivesse uma liga. E não funciona. As histórias funcionam muito bem de formas separadas. Algumas aqui dá pra juntar, mas essa liga que ele tentou dar, essa costura que ele tentou fazer não funcionou. Tanto porque ele errou data, ele errou cor de cabelo da personagem, a cronologia não faz sentido, como porque algumas histórias ficaram completamente destoadas no meio da situação. Os corsários que aparecem aqui, esses piratas que aparecem aqui, um negócio que não tem nada a ver no meio da história. E assim, pra fazer sentido com a história do final, eles jogam uma coincidência tão absurda que não faz sentido. Então, assim, as histórias funcionam muito bem de forma separada. Pra mim, só não do Corsário. Eu não gostei do Corsário mesmo, enfim, achei blá, a do Corsário. Todos os outros são muito boas em si. Ali, aquela história, a escrita dele é muito boa, né? A construção do personagem daquela história é muito boa. A angústia, as reflexões são maravilhosas. Mas essa liga que ele tentou dar nessas histórias que ele já tinha separado pra entregar isso aqui, não funcionou comigo. Mas eu vou ler muito Balzac ainda na vida, tenham calma. Vou fazer minhas pazes com ele, tá? E vai dar tudo certo. Foi só essa história aqui mesmo que parece que faltou, meu amigo. Faltou. Pois bem, falei de todos os livros aqui que não funcionaram pra mim. Espero que vocês não tenham ficado chateados. Espero que vocês tenham entendido. Porque eu tenho os meus motivos muito bem justificados. Que não é simplesmente, ai, não gostei. Não é só simplesmente sobre isso. É porque algumas coisas não funcionam, porque algumas coisas faltam. Tá mal estruturado, tá mais mal organizado. Porque eu sinto que faltou alguma coisa.
Então é isso, me conta aqui outros livros que muita gente gosta e que não funcionou pra você. Tô aqui no aguardo.